Acho que você, assim como eu, deve gostar desse universo relacionado ao terror. Mas também deve saber que tudo que a gente vê no cinema, ainda que seja pequena, tem alguma ligação com a realidade. Você já deve ter assistido ao filme It, A Coisa. Ele foi lançado em 2017 e é baseado em um romance de Stephen King que foi lançado em 1986. Mas vocês já pararam para pensar que apesar dos elementos de ficção, como por exemplo as transformações do vilão, nesse filme ainda tem coisas que têm sim sua semelhança com a nossa realidade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre John Wayne Gacy, um homem que ficou conhecido como o palhaço assassino. Ele podia não ter nenhum poder sobre-humano, mas tinha algo nele que o tornava tão assustador quanto nosso amigo Pennywise. Gacy era um assassino em série, acusado de torturar, abusar e depois matar pelo menos 33 adolescentes, entre os anos de 1972 e 1978. Gacy era um homem aparentemente bem visto pela sociedade. Ele tinha sua própria empresa de construção, ajudava em eventos de caridade e ainda atuava como palhaço em eventos e até em hospitais infantis, como um personagem criado por ele mesmo. Depois de 11 de dezembro de 1978, Gacy começou a ser investigado pelo desaparecimento de uma de suas vítimas. Ele cometeu seus crimes em sua própria casa. E depois de saber que a polícia havia encontrado restos humanos sob o assoalho da casa, Gacy confessou seus crimes. Ele contou à polícia que havia cometido entre 25 e 30 assassinatos. Gacy declarou à polícia que suas vítimas eram adolescentes que haviam fugido de casa ou que estavam se prostituindo. Mas segundo a polícia, Gacy costumava carregar um distintivo e holofotes em seu carro, com o intuito de que pensassem que ele era um policial. Em outras ocasiões, Gacy atraía suas vítimas com promessas de emprego em sua empresa ou até de dinheiro em troca de relações sexuais. Então, ele as algemava ou amarrava, abusava de suas vítimas e depois as torturava. Em alguns casos, ele afogava parcialmente suas vítimas em uma banheira e depois as reanimava, repetindo isso várias vezes. Em outros casos, Gacy estrangulava suas vítimas, com exceção da sua primeira vítima, que foi morta a facadas. Como eu disse, a maior parte de suas vítimas foram enterradas debaixo do assoalho, onde Gacy jogava periodicamente cal para tentar apressar a decomposição. Ele havia planejado esconder os corpos, concretando o espaço sob o assoalho. Ele alegou que havia esquecido o número de corpos que havia ali. Disse ainda ter considerado estocá-los em seu sótão, antes de decidir descartá-los em um rio, que foi o que fez com suas últimas 5 vítimas, quando já não havia mais espaço debaixo do assoalho. Confessou ainda que chegou a dormir ao lado do corpo de uma de suas vítimas, na noite antes de levar o seu corpo até o rio onde o deixaria. Gacy revelou à polícia a localização de 5 corpos que haviam sido desovados no rio, mas apenas 4 desses corpos foram encontrados. Entre 22 e 29 de dezembro, foram encontrados 26 corpos sob o soalho de sua casa, e mais um corpo foi encontrado debaixo do piso de concreto na garagem de Gacy. Ele havia marcado o lugar onde estava o corpo com uma lata de tinta spray, mas as escavações na casa acabaram sendo adiadas por uma forte nevasca. E apesar de Gacy insistir que não haviam mais corpos na casa, as escavações foram retomadas em março, onde foram encontrados mais corpos. Um no quintal da casa, próximo a uma churrasqueira, que inclusive usava uma aliança de prata na mão esquerda, o que indicava que a vítima provavelmente era casada. E uma semana depois, outro corpo encontrado debaixo das vigas da sala de jantar, aumentando o número de corpos de vítimas encontrados apenas em sua casa para 29. Depois disso, a antiga casa de Gacy foi desocupada e demolida. Mais tarde, mais 3 corpos foram encontrados próximos ao rio e também foram confirmados como vítimas de Gacy. Em fevereiro de 1980, Gacy foi julgado e acusado de 36 assassinatos. Antes disso, ele havia passado mais de 300 horas diante de uma junta psiquiátrica, a fim de determinar se ele era mentalmente capacitado para ser julgado.
onde tentou convencer os médicos de que sofria com um transtorno de múltipla personalidade. A defesa de Gacy alegou insanidade e trouxe vários psiquiatras que o examinaram para testemunhar a seu favor. A pedido da defesa, alguns dos médicos afirmaram que ele sofria de esquizofrenia paranoide e transtorno de personalidade múltipla. Mas a promotoria apresentou provas que indicavam total controle de Gacy sobre suas ações. Trouxeram várias testemunhas para demonstrar a premeditação e o cuidado que ele tomava para não ser descoberto, e refutaram a alegação de insanidade. A pior parte é que se o júri tivesse julgado Gacy como insano, ele iria para um hospital psiquiátrico e poderia conseguir a liberdade caso fosse declarado curado de suas doenças mentais. Testemunharam também no julgamento alguns empregados de Gacy, que afirmaram receber ordens dele para cavar valas sobre o soalho de sua casa, que ele inclusive observava periodicamente a escavação, para garantir que eles não desviassem dos lugares que ele havia precisamente marcado. Gacy ainda testemunhou depois de sua prisão, dizendo que ele mesmo cavou apenas 5 covas, que fazia com que seus empregados cavassem as demais, para ter sempre covas disponíveis. A defesa ainda tentou manter a alegação de insanidade, chamou familiares e amigos de Gacy para depor, mas não obteve sucesso. Tentaram alegar que na infância e na adolescência, Gacy sofreu maus tratos de seu pai e também de seus colegas de escola. Em menos de 2 horas, o júri decide a sentença de Gacy, que é condenado à morte por 12 de seus assassinatos, como havia pedido a promotoria. Gacy permaneceu por 14 anos no corredor da morte. Nesse tempo, começou a pintar. A maioria de suas pinturas eram de palhaços, muitas delas dele mesmo. Algumas de suas pinturas foram para exposições e outras foram a leilão, tendo preços entre 20 e 200 mil dólares. Gacy, embora tivesse permissão para receber por suas pinturas, alegava que seu trabalho artístico objetificava trazer alegria à vida das pessoas. Enquanto estava preso, ele tentou fazer várias moções e apelos, que mencionavam até a validade do mandato de busca executado pela polícia quando achou os corpos em sua casa, e ainda tentando alegar sua insanidade. Gacy também tentou argumentar, dizendo que, embora tivesse conhecimento de 5 dos assassinatos, os outros haviam sido cometidos por seus empregados que tinham acesso à chave de sua casa enquanto ele viajava a negócios. Mas isso foi em vão. Em 1984, a condenação de Gacy foi confirmada e a sentença de morte por injeção letal foi decretada. Ela seria cumprida no dia 14 de novembro. Ele ainda tentou recorrer a isso. Sua defesa pediu um novo julgamento, alegando uma defesa ineficaz no julgamento de 1980. Depois disso, Gacy argumentou várias vezes e tentou recorrer à sua condenação de morte, mas no ano de 1994 ele foi executado. Em 9 de maio de 1994, Gacy foi transferido para a penitenciária onde seria executado. Como última refeição, ele teve permissão para ter um piquenique particular com a sua família na prisão, recebendo como última refeição um balde de frango frito do KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Naquela noite, Gacy rezou com um padre antes de ser escoltado até a câmara de execução. Antes da execução, os produtos químicos se solidificaram e entupiram o catéter, o que causou o atraso na execução, e as cortinas que cobriam as janelas pelas quais as testemunhas observavam foram fechadas. Mas depois de 10 minutos, as cortinas foram levantadas e a execução continuou. Procedimento que levou cerca de 8 minutos. De acordo com relatos publicados, Gacy era um psicopata diagnosticado medicamente e que não demonstrava arrependimento ou culpa por seus crimes. Sua última declaração a seu advogado foi que matá-lo não compensaria a perda de outras pessoas, que o Estado estava apenas o assassinando. As últimas palavras de Gacy foram "beije meu rabo". Nas horas antes da morte de Gacy, mais de 1.000 pessoas se reuniram do lado de fora da prisão, algumas delas usando o slogan "sem lágrimas para o palhaço". Depois da execução de Gacy, suas pinturas foram leiloadas, muitas sendo compradas para serem destruídas em uma fogueira comunitária,
que ocorreu em junho de 1994 e reuniu cerca de 300 pessoas, entre elas familiares de 9 das vítimas de Gacy. São casos como esse que nos mostram que até a ideia mais bizarra representada em um filme tem um pouco de verdade, que a nossa realidade às vezes é tão assustadora e perturbadora quanto aquela encenada no cinema, ou até mais. A ideia de um monstro assustador como o do filme existir pode até dar medo, mas não é mais assustadora a ideia de ter alguém tão cruel quanto, porém parecendo uma pessoa qualquer bem pertinho de você.